Apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19 horas e 4 minutos, segunda-feira, iniciando mais uma semana de muito empreendedorismo, de muito empoderamento, uma semana especial porque nós estamos na maratona, né? Aquilo que eu falei para vocês a semana passada, que quando a gente olha uma série, a gente quer maratonar, né? A gente quer olhar a série até o final. E como nós começamos falando então da série das mulheres, as empreendedoras empoderadas, com certeza hoje você vai querer assistir para conhecer mais mulheres empoderadas, mulheres que têm conhecimento para compartilhar com a gente, que tem know-how, que se reinventaram durante a pandemia, que construíram carreiras, que escreveram a sua própria história. Então, tenho certeza que essas mulheres que enfrentam desafios no dia a dia, né? Nem todos os dias são fáceis, tem alguns dias mais difíceis, mas elas vão contar aqui pra gente e eu tenho certeza que você que está em casa vai se inspirar e muito com essas mulheres, para que você, quem sabe, tira aqueles seus sonhos que estão na gaveta e possa também empreender, possa também começar uma nova fase da sua vida. Então, vem com a gente, já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Membuí, daqui a pouquinho, Empreender com Sucesso, Lisete Fröhlich, também, daqui a pouquinho mais, uma meia hora já no YouTube, amanhã no Instagram, TikTok e no Kawaii. Você pode nos acompanhar em qualquer plataforma, você vai poder acompanhar todos os registros do programa, que está sendo o maior sucesso, gente. E eu quero agradecer a cada um de vocês que todos os dias nos acompanha. Olha, hoje eu postei lá 80 mil visualizações no Kawaii, estamos com quase 7 mil seguidores no TikTok, mais de 20 mil no Instagram, e você então pode também compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar essas histórias de vida, essas histórias de empreendedorismo. Vem com a gente, você pode acompanhar pelo site da Rádio Membuí, membuí.com.br, pelas ondas do rádio para mais de 70 municípios, o radinho, aquele seu companheiro que você vai no gauchão, que você escuta seus jogos aqui em Santa Maria, né? Então pode ser por rádio, por Facebook, pela plataforma da rádio mesmo, né? Do link da rádio, como você quiser. E eu lembro sempre que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão se empoderar. E olha, gente, não são só as mulheres que estão se empoderando, os homens também. Então, fiquem ligadinhas aí, porque hoje o mercado está aí para quem está se empoderando. E nós estamos iniciando essa edição para Tinstinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Patronato Shopping, Estação Camobi, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cis Limpa, Nossas Raízes, Versa Decorações, Get Commerce e Saúde Protege. E, gente, tivemos aí 30 mulheres que estão passando, vamos finalizar, acho que a maratona amanhã com as mulheres, porque muita gente procurou e muita gente saiu satisfeita. E como eu sempre falo que isso aqui é um balcão de negócios, foram feitos muitos negócios, né? Então a gente fica muito feliz. E também quero passar para vocês, gente, quem ganhou o drink lá da Juliana, lá meu Deus, da Costa da Luz, né, do Sushi Lounge, foi a Juliana Pires. A caneca foi o Douglas Pereira, a caneca do Rio Grandense, que a presidente, a doutora Lurdinha, deu. A Rosane Moreira ganhou a cuca da Acucaria, aquela caixa maravilhosa que todas as terças a gente sorteia para você aqui. A Rose Ribeiro ganhou a bandeja com fundo de vidro, que é, gente, da Pereira Molduras, que esteve aqui conosco sexta-feira. Uma empreendedora que se superou, perdeu o esposo durante a
a pandemia e está fazendo trabalhos belíssimos. E também a calça jeans da Blizzard Companhia, lançamento, quem ganhou foi a Rosenara Niederauer. E uma consulta pediátrica eu não sorteei, porque a primeira mulher que escrever hoje, que não tem plano de saúde e que tem bebê, pode escrever lá, eu sou mãe, preciso da consulta, porque não tem como saber quais as que, olhar uma por uma, quem tem bebê. Então, quem tem bebê, bota lá na nossa live de hoje, que vai ganhar consulta com a doutora Lurdinha. Bom, então, continuando aqui com a nossa... Aliás, começando, né? Não é continuando, mas quero falar dessas mulheres empoderadas e cada uma delas com uma trajetória, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vou começar aqui pela Clarissa Rocha Daut, ela que é da Delínia, e está pela primeira vez aqui conosco, né? E a gente fica muito feliz de sempre trazer pessoas novas também para que possam compartilhar conosco e com vocês que estão em casa, né? Afinal, os empresários nessa hora estão todos ligadinhos aqui na Rádio Membuí, acompanhando. E, na verdade, se gera muitas trocas, muita energia, muito marketing, porque são pessoas que muitas vezes precisam desses serviços. Boa noite, Clarissa, bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, por estar aqui e parabenizar pelo trabalho que tu vens realizando. Eu já te acompanho há algum tempo. Olha. E o quanto isso fortalece as mulheres, né? No negócio, eu acredito que todas as empresárias e empreendedores também precisam dessa ajuda. Então, eu gostaria de te parabenizar realmente pelo trabalho que tu vem desenvolvendo, que vai com certeza ajudar a desenvolver outras pessoas. Clarissa, muito obrigada. Eu fico até arrepiada, porque, na verdade, a gente faz tudo com tanto amor e carinho, né, para que realmente o nosso cliente tenha o retorno, a gente faz as entregas, né, a gente fez tudo com carinho, as fotos de cada uma, tudo, a gente trabalha isso realmente para que vocês se sintam bem também e também possam compartilhar essas histórias de superação de vocês, né. Bom, a minha amiga Lorena, né? O que dizer dela, doutora Lorena Kuhn, minha amiga, a primeira a me substituir no meu programa aqui. Nós criamos um programa e ela disse comigo, deixa comigo que eu vou levar a entrevistada. Ok, deixei a Lorena. O que a Lorena fez? Quando chegou na hora, ela disse, a entrevistada é tu, hoje eu vou te entrevistar. Aí foi assim, foi fantástico. Aí eu fiz um TikTok que viralizou, né? A primeira vez que a convidada substitui a apresentadora, né? E outras vezes também. Já aconteceu de um dia eu estar hospitalizada e o meu esposo, a Lorena era a convidada do programa. E eu não consegui sair do hospital, e enfim, e ele não me falou nada para mim não ficar nervosa. E a Lorena estava aqui já. E na hora que ia começar o programa, ele ligou para a Lorena e disse, Lorena, tu vai fazer o programa hoje. E a Lorena disse, como? O que eu vou dizer? Lorena, faz o que tu ia falar, que ela ia falar sobre algumas as temáticas das novelas, com direito, enfim. E a Lande, que está aí, minha amiga Lande, ajudou ela para falar quando tinha que fazer intervalo. E depois que ela disse que a primeira coisa que ela fez, boa noite, olá, que nem eu faço. E aí ela disse, Lisete, agora eu acho que eu posso tudo. Eu digo, tu pode tudo, né? Então hoje, quando eu preciso de uma substituta, eu chamo a Lorena. Boa noite, Lorena, bem-vinda. Boa noite, Lisete, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Membuí. Foi a primeira coisa que eu disse, foi olá. A primeira coisa que me veio à cabeça, como é que eu vou começar, né? Do jeito que a Lisete começa, né? Foi exatamente assim mesmo. E você sempre entrevista todo mundo, né? Pensei, quem que eu vou entrevistar? A Lisete, ela para contar um pouco da história dela, né? Então foi realmente viralizou, né? O vídeo, foi muito engraçado, porque a Lorena me pegou de surpresa, porque e ela fez vídeos dos meus filhos para passar ao vivo, de todos, depoimentos, e eu nem imaginava que ela iria fazer isso. Bom, aí nós fizemos, viralizou, né? E hoje então a Lorena, como é minha parceira, quando eu preciso, eu chamo a Lorena, socorro, Lorena, vem aqui me ajuda. Inclusive ela já tem hoje até
o crachá dela, né? Ela é de imprensa, ela vai comigo nos eventos, me ajuda, tá, né? Tô só no jornalismo. É o plano B, né, pessoal? Mas é uma honra estar aqui. Sempre gosto de falar da Lisete quando ela é uma pessoa maravilhosa, que está sempre envolvida, querendo demonstrar o melhor das pessoas, né? Sempre tirando o melhor das pessoas. Ela está sempre lutando, correndo, né? Mas com garra, determinação, consegue sempre proporcionar o melhor programa para todos nós. E eu acho que essa mulher faz um rebuliço sozinha. Imagina se tivesse duas, né, Lisete? Se tivesse uma assessora, né, Lorena, nós faríamos chover, mas é complicado. Mas eu acabo sempre levando ela. Agora eu vou no Summit também, vou levar ela junto, porque para uma fazer cobertura sozinha é ruim, né? Porque quando eu estou numa ponta, eu digo, Lorena, vai lá, entrevista o fulano. Então, a gente vai trabalhando meio junto. Claro, Maria, é uma ótima oportunidade da gente fazer network, conseguir trocar, conversar com as pessoas, então... E clientes novos também, né? Porque as pessoas vão conhecendo e vão gostando, né? Bom, a Mariane Verardi, da I Love Luxo, não sei se ela vem às 8 horas, ela não me disse se ela viria agora ou não, mas se ela vier, daqui a pouco ela está aqui. Bom, uma pessoa também muito empoderada e que ela se admirou que eu escolhi a foto dela, porque eu achei uma foto tão bonita e que tem muito a ver com o trabalho dela, que é a Viviane Fontoura. E ela que é celebrante. E ela disse, como é que tu escolheu essa foto? Eu disse, olha, eu escolhi porque eu achei uma foto que tinha muito a dizer do jeito dela, né? Da questão meiga, da questão de, ao mesmo tempo, ser meiga, mas ser uma celebrante, que é uma coisa tão séria, uma responsabilidade, né? E por isso que eu também convidei ela, justamente por isso. Boa noite e bem-vinda. Boa noite, Lisete, boa noite a todos os ouvintes e as ouvintes. É realmente um privilégio estar aqui hoje, né? Compartilhando esse momento incrível com mulheres inspiradoras, mulheres fortes, lutadoras, né? Que sabem exatamente o seu lugar na sociedade e a que vieram, né? Então, é uma alegria muito grande realmente estar aqui fazendo parte desse programa, né? Então, espero que a noite seja maravilhosa. Eu acredito que a noite vai prometer, né? Muita conversa, muita ideia para ser trocada. E assim nós vamos começando, né, Lisete? Exatamente. Bom, o que falar da Ionara, a Clarissa eu não conhecia, assim, então eu não tinha muito para falar, mas daqui a pouquinho já vou falar de algumas... Daqui a pouco já vai descobrir. Isso aí. Agora, a Ionara é uma história, nós temos uma longa história. A Ionara não morava em Santa Maria e queria dar um curso em Santa Maria. Entrou em contato comigo, disse, Lisete, tu me ajuda? Eu queria divulgar um curso aqui em Santa Maria, como é que a gente podia fazer? Resumindo, ela veio aqui, deu entrevista, depois de novo, e a gente de vez em quando se encontrou. E para minha surpresa, essa semana eu estava falando com uma pessoa fantástica, um cliente fantástico meu, Fazolo Consórcios, e eu falei pro Fazolo, assim, pro Jair, eu disse, Jair, apresentei alguém da tua equipe para vir falar, ou a tua esposa, né, uma mulher, e ele disse, eu vou te mandar a minha gestora, que ela levou a Fazolo para o Top 15 Brasil. E eu disse, poxa, mas que legal. Então me passa o nome dela. Me passou o nome da Ionara, tudo. Eu disse, mas será que veio a Ionara que eu conheci? Aí mandei lá, ele disse, já vou te mandar o contato dela. Ionara, é tu mesmo? Ela disse, sou eu, Lisete. Eu disse, mulher, o que aconteceu? Eu disse, boa noite, bem-vinda, Ionara. Boa noite, Lisete. Boa noite, ouvintes da Rádio Membuí. Boa noite, mulheres empoderadas que se encontram aqui nesse momento. Com muita gratidão e honra que novamente eu retorno a esse programa. E eu sempre digo que eu sou uma apaixonada por pessoas e uma realizadora de sonhos. Então, desde aquela época, eu já era apaixonada por desenvolver pessoas, por potencializar sonhos. E isso já se passou, acredito que uns 4, 5 anos, a maturidade cada vez aumenta mais, a experiência. E o legado, né, que se hoje nos encontramos juntas aqui, é por algum propósito. Então, cada pessoa que passa na nossa vida tem um propósito e um legado. E que a gente, nesta noite, possa compartilhar as nossas experiências para inspirar outras mulheres. Que, sim, tudo é possível quando acreditamos na nossa força.
Verdade. Bom, agora eu vou deixar quem quer começar aí se apresentar, para você que está em casa, né? Enquanto isso também vou compartilhando, abrindo as outras lives, mande o seu recadinho, que a gente vai estar registrando o seu recado. Se não der, eu faço como sempre, depois eu vou lá, curto todos os recados, passo para as pessoas, enfim. Então, vem com a gente, porque a noite hoje promete. Quem é que quer começar contando a sua história? Vai lá, Clarice. Eu fui escolhida por ser a mais nova aqui, então, na rádio. Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, como é que eu comecei. Na verdade, eu sou natural de Santiago. Eu estou na Santa Maria, vão fazer 5 anos que eu estou aqui. Fui muito bem recebida na cidade, muitas pessoas, né, me apoiaram para colocar o meu negócio aqui. Hoje, então, eu sou diretora executiva da Delínia Móveis Sob Medida, que é uma honra, né, fazer parte dessa franquia, que é a nossa empresa, ela é uma franquia, tem mais de 40 lojas dentro do Brasil. Mas contando um pouquinho para vocês, então, como é que eu comecei nesse ramo do empreendedorismo. Eu comecei com a minha mãe. Quando eu comecei com ela a trabalhar, ela já me colocou no trabalho muito cedo, eu tinha 12 anos. Ela tinha uma empresa de decoração de eventos em Santiago. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho com ela. Ela sempre me colocava trabalhar nas festas final de semana. E eu, contrariada, inicialmente ia. Naquela época, tinha que encher balão na boca. Tinha as decorações infantis. Pensa, né? Então, assim, mas ela fazia eu ir, né? E eu fui tomando gosto, fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui estudar, né? Fiz uma faculdade e, ao mesmo tempo, eu fiquei trabalhando com ela nesse período, e eu acabei assumindo a empresa, então, com 21 anos, em Santiago. E depois disso, a gente abriu mais 2 lojas, que uma em Santiago também de vendas, que era uma floricultura, e abri aqui em Santa Maria, no Praça Nova. Então, a minha mãe hoje está aposentada, eu segui essa carreira dela, né? Como eu falo, eu nunca tive carteira assinada, então eu só sei ser realmente empresária. Não tive uma outra experiência, né, que não tivesse sido nesse ramo. Então, aconteceram algumas coisas ao longo do tempo, né? Como todo empresário, acredito que deva, às vezes, passar por algumas dificuldades. Eu acabei trocando de ramo, passamos por algumas dificuldades, depois veio a pandemia e nós tivemos que nos reestruturar. Então, na verdade, eu fui praticamente para uma área que eu já tenho conhecimento, saí da decoração de interiores e fui para a área dos móveis sob medida, que realmente é algo que a gente realiza o sonho das pessoas. Então, o quanto é importante, né, a gente ter essa consciência de estar realizando o sonho dos teus colaboradores e dos clientes através do teu trabalho. Então, quantas dificuldades a gente passou até chegar até aqui, mas quanto aprendizado também. Eu tenho, como eu posso dizer, no sangue essa veia empreendedora. É algo que me motiva todo dia a ser uma empresária melhor. Tive que estudar muito, ainda continuo estudando, para que a gente consiga entregar o melhor, né, para a nossa equipe, para os nossos clientes. Mas que joia, sabe, que tão nova, né, já com uma caminhada, uma longa caminhada, porque, na verdade, eu também comecei a trabalhar muito cedo, umas 12 anos, né, e, claro, e durante isso também eu sempre digo, aquele empresário que diz que nunca teve um deslize ou que nunca teve nenhum problema, não existe. Todos passamos por dificuldades. Vocês podem ver aí que grandes empresários acabam, muitas vezes, falindo, se reerguem. E durante a pandemia, eu também eu tenho uma loja que eu alugo. Eu tinha uma pessoa também que trabalhava com decoração e ela também teve que fechar, porque não tinha. E o importante é, Clarissa, que tu conseguiu te reinventar, porque, bom, eu não posso ficar esperando aqui terminar a pandemia, vou fazer alguma coisa diferente. Então, tu migrou para uma área que tem muito a ver com decoração, Exato. Né? Porque quando se fala em móveis, já se pensa em decoração. Eu, por exemplo, quando eu penso num móvel, eu já penso o que eu vou botar em cima daquele móvel, né? Então, tu conseguiu trabalhar bem isso, sabe? Exatamente. Como eu digo, a força, né, que a gente tem, como eu falo, é sempre através da nossa missão. E quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente vai
fazer uma análise. Ou continuo ou eu paro. Mas o que me motiva a continuar? É a missão. Quando a gente se perde um pouquinho, então é o quanto importante é a nossa missão pessoal mesmo. É a diferença que tu quer fazer na sociedade, empregar pessoas, né? Conseguir com que elas entrem na tua empresa e saiam melhores de quando elas entraram. Então isso é realmente assim, é muito prazeroso. Estar no meio de outros empresários, aprender com eles, porque é uma caminhada longa, mas ela é satisfatória também. Ela é o que te faz feliz. Os obstáculos que a gente tem, eu percebo, para o nosso crescimento. Às vezes é doloroso, às vezes dá vontade de tirar tudo para cima, né? É verdade. Eu acredito em todo mundo, né? É. Mas o quanto a gente aprende, é a forma com que a gente traz isso. Né? Se veio uma situação, por que veio essa situação? O que eu vou aprender com isso? E eu acredito que o líder, em primeiro lugar, ele tem que se liderar primeiro, para depois conseguir liderar os outros. E o quanto eu tive que mudar, e o quanto eu ainda tenho que mudar todo dia para ser uma líder melhor, porque o líder é o que dá o exemplo. Não adianta só aquilo que tu faz, né? Desculpa, só aquilo que tu fala, e sim aquilo que tu faz. E isso eu percebo no dia a dia dentro da minha empresa. Então, ser empresário realmente é algo maravilhoso, mas tem que ter muita força, né? E como eu digo, não pode ser só o financeiro, tem que ser o amor. Em primeiro lugar, é o amor pelo trabalho, é o amor pelo que tu tem. O financeiro é a consequência do trabalho, né? Eu acho que tu faz uma entrega e essa entrega que vai te gerar a tua recompensa, né? E tu como consegue já enxergar isso é muito importante no momento que tu enxerga que realmente tu precisa evoluir, que tu precisa crescer, que tu precisa dar o exemplo. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz, porque como eu trabalhei 14 anos no Sebrae, sempre acompanho as coberturas do Sebrae, faço as coberturas, eu me lembro que quando eu comecei no Sebrae, as palestras que a gente tinha era sempre os funcionários. Os gestores não iam, nem os donos. Então, eles pegavam, vou comprar tantos convites, vai mandar o fulano. Só que o tema que a gente ia lá para trabalhar não era para os funcionários, era para o empresário. Então, hoje já se percebe esse crescimento. Hoje o empresário, ele quer crescer junto. Ele tem que acompanhar o que o colaborador está fazendo, né? Então, fantástico. A gente vive em outra época, né? Não é mais dos colaboradores procurando desazado um lugar para trabalhar. Na verdade, as pessoas estão buscando um lugar para crescer junto, para ter outras experiências. O que aquele local vai me trazer, né, de experiências naquela empresa, né? Então, isso é muito importante para a gente ter uma noção na parte de admissão, na parte da gente realizar uma boa equipe no nosso trabalho, né? Exatamente. Então, eu acho que é bem isso, assim. Acho que a Clarissa, ela está no caminho certo, né? Uma jovem empreendedora aí que já conseguiu enxergar, né, toda a trajetória, passou por uma pandemia, se reinventou e está seguindo um caminho que é o caminho do sucesso, porque percalços todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem. Se todo mundo disser que todo dia é maravilhoso, mentira, né? Porque a gente sabe que todos nós temos dias que não são tão maravilhosos, né? Que são mais difíceis. Quem mais quer contar aí a sua história? Bom, pegando o gancho da Clarissa ali em relação à pandemia, realmente, a pandemia foi um desafio gigantesco. Eu, como trabalho com eventos, porque não existiu mais casamento em 2020. Sim, não tivemos casamento em 2020. Eles começaram de forma de mini wedding depois, lá em 2021. Então, foi um desafio muito grande. Como eu tenho uma outra profissão, que eu sou também professora, tu vai equilibrando, né? Mas é o desafio de tu empreender numa área, é o desafio de tu não desistir. E como diz a Clarissa, eu também trabalho com sonhos, né? E a Lisete disse, não, ela é tão meiga, mas tem que ser tão séria. Exato. Casar alguém é algo muito sério, é um momento importantíssimo da vida daquelas pessoas. Então, tu não pode ser amadora nisso. Tu não pode fazer de conta que tu sabe o que tu está fazendo. Tu tem que estudar, tu tem que ler, tu tem que pesquisar, tu tem que conversar com o casal, né? E isso traz uma recompensa muito grande, que é conhecer as pessoas. Exatamente. Então, eu digo que eu sou apaixonada pela minha profissão de celebrante de casamento, porque ela me dá a oportunidade de conhecer as pessoas e ouvir suas histórias.
E são histórias belíssimas, histórias de superação, histórias de amor, assim, inusitados, histórias engraçadas, né? Que legal. Então, é muito bonito. Então, quando tu vai organizar a celebração, que tu traz todos esses elementos que numa hora os convidados e os noivos choram, outra hora dão risada, é muito bom. E realmente, eu concordo com a Clarice, a gente tem que estar sempre junto, né, com os demais empresários, conhecendo o que está sendo feito, para poder transitar nesse meio e crescer junto, né? Agora, um minuto comercial, posso? Pode. O trabalho da loja da Clarice é fantástico, ela fez minha sala de jantar. Opa, que legal. Já tem já um depoimento. Isso, ó, o depoimento aqui conta muito, né? Ó, certeza. gente, vocês já ouviram aqui o Obrigada. depoimento aqui, né? Para quem quiser fazer a sua sala, o seu quarto, dá aquela repaginada, que ai, coisa boa, né? Quando a gente muda algo, né? Então já, viu, já a Clarissa já está com pontos Já tô aí. com tem pontos. pontos. Uma coisa Me boa. fala uma coisa, professora de Queto, Eu sou pedagoga, Oh, eu especialista em psicopedagogia. Eu também. Estou terminando minha especialização em gestão educacional. Olha! E eu também sou vice-diretora de uma escola. Olha só, que Então, bacana. assim, aí é aquilo, eu gosto de gente. E quando Dá eu para perceber. fui procurar o trabalho de celebrante, na realidade eu não fui procurar, né? Ele me encontrou há muitos anos atrás, né? Que eu assisti uma celebração muito diferente de um frei, e eu fiquei matutando muitos anos. E depois dos 50, né? Porque eu já tenho mais de 50, eu acho que a gente tem que se preparar para, não para o envelhecer, mas para ter novos desafios. Porque eu sei que amanhã ou depois eu vou me aposentar e eu não sou o tipo de pessoa que ficaria parada. Então, cursei um tempo o curso de gestão de turismo, né? Trabalhei um pouco para conhecer um pouco essas áreas. E daí eu me dediquei a estudar sobre as celebrações de casamento. E foi uma área que realmente vem com tudo, né? Porque Sim. essa questão do casamento vem se modificando, ainda mais com os casais homossexuais, que, né, que não desejam realizar uma celebração na igreja. Tem tudo isso também. A ideia, Lorena, é justamente democratizar esse espaço, ampliar. Porque eu acredito no amor. Eu digo que eu sou uma romântica inveterada, né? Eu acredito no amor e acredito que todo mundo tem o direito de celebrar esse amor. Sabe? Então, a gente tem que abrir um pouco a cabeça e se liberar dos dogmas. Exatamente. Eu penso que quem tem fé e quer casar numa igreja, de qualquer que seja a confissão, ótimo, está fazendo o que tem que fazer. Mas quem quer algo diferente e por alguma razão tem possibilitado, hoje a gente tem outras alternativas. E algo muito mais a cara, eu acho, daquele casal, né? Porque o padre não tira pra saber histórias, momentos tristes e felizes, a perda da família, não sei o quê, não faz insights que podem gerar uma baita conexão, né, naquele assunto. Que a celebração religiosa, geralmente, ela segue os parâmetros da instituição. E quando tu casa com um celebrante de casamento, o parâmetro são os noivos. Então, é essa a grande diferença. Perfeito. Uma questão de perfil, eu acredito muito, né? eu Da também escolha, do perfil de cada... Para ser celebrante tem que ter alguma formação? Em tese, não. Tu tem que gostar de literatura, gostar de psicologia, sociologia, né? Tu ter uma boa leitura de mundo, assim. Sim. Mas eu procurei um curso em São Paulo. Eu fiz um curso numa escola de celebrantes em São Paulo. Olha que legal. Né? Eu fiz online, a segunda etapa seria presencial, que depois com a pandemia seria um outro aperfeiçoamento, né? E esse eu não fiz porque eu resolvi postergar, porque seria ligado a questões mais religiosas também. E no momento não é o que eu quero, né? Então. Não, é mais por curiosidade mesmo, não. Daí eu é. fiz, existe, Não, e existe. sabe que eu tenho o quadro Mateando com as advogadas lá no Instagram e já fiz uma live, inclusive, com a Viviane, né? Sim, Então eu já fez. conheci ela de outros carnavais. E eu achei muito legal a novidade do casamento surpresa, bem Maíra Card, Arthur Aguiar, assim, casamento surpresa, assim, né? Eu achei muito bacana, assim, essa novidade. Teve uma noiva que me procurou, né? E a gente combinou algumas coisas. Na realidade, naquele momento, eu fiz ela declinar da ideia, né? E agora ela disse, não, nós vamos fazer, porque o tema não era muito adequado para o casamento. E eu digo assim, porque ela queria aproveitar as festas juninas, né? E fazer junto ali. Só que daí corre-se o risco de, com o tempo, ficar esquecido uma coisa em detrimento da outra, mesmo não tendo nada a ver. Então, a gente combinou outras coisas. Legal.
E aí, Ionara? E aí? Não. Não, beleza. Bom, e aí eu categorizo minha vida em que nem um jogo de futebol. Ela teve 45 minutos e quando eu cheguei nos 45 anos eu me redesenhei. Eu sou uma vinda do interior, eu sou de Jari. Nasci, me criei, meus pais são pequenos agricultores. Então, eles me ensinaram sobre muitos valores. Eu nunca tive um empreendedorismo na veia, mas eu tive valores de honestidade, de lealdade, de tu ser a tua essência, a simplicidade. E vim para Santa Maria, nasceu minha filha mais velha, fui mãe solteira. Minha filha mais velha hoje está com 29 anos. Cheguei em Santa Maria, tinha medo até de atravessar o sinal, era da colônia lá, né, menininha do interior. E quando eu vim para cá, eu vim destinada a mudar a minha vida e a mudar a minha história. Não tenho formação acadêmica, mas eu acredito que a maior formação que eu conquistei até hoje foi a da vida, né? Então, aqui em Santa Maria, eu trabalhei em mercado, eu cortei queijo, eu vendi baú da felicidade porta a porta, eu trabalhei no Guia Cidade, eu fiz de tudo um pouco. E no ano de 2009, eu descobri que eu tinha algo mais a fazer. Nessa época, eu estava casada e fui a pioneira em trazer o primeiro painel de LED para Santa Maria, sem nenhum real no bolso. Mas eu tinha certeza que ia dar certo, porque o meu trabalho eu ia trabalhar e fazer dar certo. Me separei, sofri, que nem a toda mulher quando separa, acredito que a maioria, e eu percebi que eu precisava me redescobrir. Desse casamento eu tive uma filha, que a Lande conhece, Maria Luísa, e que hoje está com 14 anos. E nessa época eu percebi que eu tinha que me conhecer. Que eu precisava olhar para a história da Ionara, a menina do interior, que tinha vindo cheia de sonhos. E aí eu fui fazer formações. Fiz coach, fiz PNL, fiz hipnose, fiz constelação familiar. E percebi que eu precisava passar para as pessoas o que eu tinha aprendido, ser exemplo através da minha história. Mas Deus queria mais para mim. E Ele me deu uma prova. Eu montei um treinamento junto com a minha irmã. Começamos a trabalhar pessoas, mas existia algo em mim que precisava ser curado ainda, e como eu podia curar pessoas? Aí me redesenhei e voltei a ser funcionária de uma empresa. Tive que quebrar o orgulho de ser empreendedora, dona de empresa, e voltei a ser funcionária. E nessa quebra de orgulho eu aprendi tanta coisa, que a vida é uma montanha-russa. Um dia tu tá lá em cima, um dia tu tá lá embaixo. Cabe a ti escolher como tu vai conduzir essa tua montanha-russa. Quando tu estiver lá embaixo, o que tu vai levar de aprendizado? Quando tu estiver lá em cima, como tu vai olhar para as pessoas? E na pandemia, eu cruzei no caminho do Jair através da Gisele. E ele dizia para mim, vem para Fazolo, Ionara. Vem para Fazolo para nós atingir os 5 milhões em vendas. E com meus medos, com as minhas inseguranças, eu, mãe, uma filha... Na época eu tinha um salário fixo e tinha uma comissão. E eu acho que a grande inspiradora de tudo isso, talvez por a minha filha ver eu tantas vezes me redesenhar, foi ela que me deu o pontapé na bunda e disse, vai lá, mãe. Maria olhou pra mim e disse assim, tu diz pra mim que eu posso ser prenda do CTG, tu diz pra mim que eu posso ser prenda do Estado, tu diz pra mim que eu posso conquistar todas as coisas. Tu diz pras pessoas nos teus treinamentos que elas podem conquistar tudo, mas tu tá sendo covarde. Porque tu não está assumindo o teu papel de te dar uma oportunidade de ser feliz. E eu olhando para aquela criança, eu me vi. Criança do interior, cheia de sonhos. E eu disse para ela, e se nós não tiver o que comer, se nós não tiver o que vestir, e se nós não tiver como pagar o aluguel, eu vou estar contigo sempre. E nessa época, eu me desafiei a mim mesmo e fui fazer parte da Fazolo. Então, como eu tinha sido já empreendedora e tinha sido funcionária, eu recebi o papel de gestão. Então, eu conseguia olhar para o proprietário da empresa com as suas dificuldades, porque eu tinha passado minhas dificuldades enquanto empreendedora, e eu consigo olhar para o colaborador com as suas dificuldades, porque eu já fui colaborador. E nesse caminho todo, Deus me presenteou com o quê? Eu poder unir minhas duas paixões, que é a venda e o desenvolvimento de pessoas. Então, dentro da equipe, como a gente trabalha? Primeiro, eu vou potencializar aquela pessoa.
porque são pessoas que muitas vezes estão indo para o seu primeiro trabalho. São pessoas que estão se lançando no mercado. E o que essas pessoas precisam? De saber aonde elas têm que chegar. Então, nesse trabalho todo, eu estou com 2 anos e 3 meses dentro da Fazolo. A gente, dentro da HS, a gente trabalha com crédito, realiza sonhos também. Tu faz o sonho imobiliário, ela faz o sonho do casamento e eu realizo o sonho da compra da casa. E dos móveis também, né? E dos móveis, e do veículo para carregar. E da energia solar. E da energia solar, e do maquinário agrícola para quem trabalha no agrícola, né? E do jet ski para passear. E aí, nesse sentido todo, a gente veio num trabalho muito forte, porque o que eu passo para minha gurizada lá, para os meus filhos, que eles me chamam de mamusca, né? Aquela que fazia a comida para mandar os seus filhos para a luta, numa novela que tinha. E o que eu digo para eles, a gente está trabalhando com o sonho das pessoas, a gente está trabalhando com o objetivo daquelas pessoas. Então, o que a gente tem que fazer? Conectar com elas, observar o que realmente essa pessoa quer e se colocar no lugar dela. Ter a empatia de se colocar no lugar dela. Porque mais cedo ou mais tarde, tu vai fazer parte da construção, da realização da história dessa pessoa. E dentro da nossa equipe, a gente trabalha com um verdadeiro sentido de engrenagem. Por quê? Porque todos somos uma grande roda, onde um vai estar conectado com o outro, para que a roda ande. E dentro da HS, como eu estava falando, a gente tem 600 administradoras de consórcio no Brasil. E quando eu cheguei lá, eu disse para o Jair que eu ia trazer a Fazolo Consórcio para o top 5, tanto em venda quanto em entrega de bens contemplação. Em fevereiro desse ano, né, a gente subiu no palco da convenção como 14º do Brasil. E a gente está trabalhando para que nesse próximo ano a gente chegue no top 10 e que no próximo ano a gente chegue no top 5. Porque eu acredito que como a vida é uma montanha-russa, tu tem que manter esse equilíbrio para poder chegar lá no topo. E eu sou muito grata a todas as oportunidades que Deus me deu. A força com que Ele me faz eu tirar as minhas cascas e ser resiliente e começar. Eu tenho hoje na minha equipe 40 pessoas, eu atendo Santa Maria, Uruguaiana, Pelotas, Caçapava e Rosário, porque a gente tem Fazolo em todas as cidades. E para desenvolver pessoas, muitas vezes tu abdica de coisas que são tuas, né? Teu tempo de qualidade. Só que eu acredito que esse é o maior legado, porque eu tenho certeza que daqui 5 anos, 3 anos, quando essas pessoas passarem por mim e elas estiverem em outro nível, elas vão saber do legado maior. Eu acho que o nosso maior legado enquanto pessoas que é passar para as outras pessoas algo, é deixar a tua pegada, é deixar a tua marca, tanto com a minha equipe quanto com as pessoas que a gente encontra no caminho da gente. Fazendo um parâmetro, eu acredito que quando tu fala, né, que quando a pessoa entra dentro da empresa, tu vai ver os potenciais dela. Então, eu sempre comparo um colaborador novo com um bebê, que nem tu falou que te chamam de mamusca, porque todo colaborador novo, ele é um bebê dentro da empresa. Então, tá em nós, gestores, trazer para ele, né, ensiná-lo, treiná-lo, aonde que ele precisa chegar. O que eu vejo muito ainda hoje, as empresas ainda falhando só em colocar o colaborador dentro. Então, tu tem que trazer tudo isso, o que tu quer, quais são as metas, o que ele precisa desenvolver para chegar lá. Então, é tu acompanhar, é tu treinar, é tu dar feedback para ele conseguindo se desenvolver. E isso foi algo que eu mudei muito também, né? Antes eu não entendia sobre isso. E hoje o quanto eu vejo que isso é o mais importante para te direcionar aquela pessoa. Né? Como é que tu vai cobrar um resultado dela se ela não tem nem noção como é que ela chega ali? E aí, Clarissa, quando tu falava sobre liderar pelo exemplo, né, eu acredito que o maior líder é aquele que inspira, né? Então, para tu poder fazer com que a tua equipe tenha resultados, tu tem que ter resultados. Eu chego 7h30 da manhã, eu deixo minha filha na escola e eu sou a primeira a estar na empresa. Isso eu aprendi no passado com um chefe que eu tive. E eu estou lá. Se eu quero que eles estejam cedo, eu tenho que estar lá cedo. Se eu quero que eles tragam resultados, eu tenho que trazer o resultado. Porque na minha história de 45 anos para trás, o que eu recebi? Eu recebi a cobrança, vai lá e faz, tu tem que fazer. Mas eu não recebi esse caminho.
Então, quando foi me dada a oportunidade de gestar, eu preciso mostrar o caminho. Eu acho que esse é o grande segredo da vida, tu mostrar o caminho, tu ensinar a caminhar, pegar esse bebê na mão, ele vai cair, ele vai gatinhar, ele vai caminhar, ele vai cair, mas tu tem que segurar ele na mão. E o medo da maioria dos líderes é centralizar, porque ele tem medo que o colaborador vai errar, e ele vai errar. A gente às vezes vai perder alguma venda, a gente vai, né, dar algum problema, algum erro, mas se a gente não deixar ele caminhar, ele nunca vai conseguir desenvolver um trabalho. E como que a empresa vai crescer se tu não consegue deixar que eles desenvolvam? Nós vamos a um rápido intervalo, porque nós já passamos do intervalo, de tão interessante, era às 19h30. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida e a gente segue o nosso bate-papo. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Peças e serviços é na Pampeiro. Nos acompanhe em nossas redes sociais, confira todas as ofertas e deixe com quem realmente entende do assunto cuidar do seu Volkswagen. Ou baixe nosso app da Pampeiro para saber mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Pensou tinta? Pintou com Tinks Tintas. Promoção Resicolor Cobre Bem Fosco com 14 litros por R$ 115. Resicolor Selador Acrílico 14 litros, R$ 70. Tinks, TINX, Tinks Tintas. Trabalha com tintas, esmaltes, vernizes e uma linha completa de complementos para pintura. E na Tinks, conheça a cor do ano 2023. O Instituto Pantone, que é uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é cor, elegeu a cor Viva Magenta, energia e intensidade no seu ambiente. Tinks, em Camobi, WhatsApp 98115-5195 e na Ângelo Bolson, WhatsApp 98465-1949. A construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim. Com amor. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida. Reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Qualifique seu currículo profissional. Conecte-se com profissionais de diversas áreas e aprenda junto a professores com ampla experiência acadêmica e de mercado. Experimente nossa qualidade de ensino reconhecida no ensino superior. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Veja os cursos disponíveis em ufn.edu.br. Se você ama decoração, o seu lugar é na Decora. Muitas opções de almofadas, flores permanentes, cachepôs,
aromatizantes, difusores, adornos, mandalas, mantas para sofás e tapetes para tornar a sua casa um lar muito aconchegante. Decora, espera você com afeto, carinho e toda a atenção. Na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Compre pelo WhatsApp 3311-7789. Para você, o que é importante? Para nós da M. Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo a M. Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 553025-6140. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do E-Social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Tem Santa Maria concorrendo ao Prêmio Abcom Inovação Digital 2023. A Abcom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, indicou na categoria de melhor profissional de e-commerce Josele de Lázari. E na categoria de melhor plataforma de e-commerce, a empresa que nasceu aqui está conquistando o Brasil. A indicada é GetCommerce. Bora lá votar em Josele de Lázari, melhor profissional de e-commerce, no link vote.abcom.org, categoria profissional de e-commerce. E para votar na GetCommerce na categoria de melhor plataforma de e-commerce, o link é vote.abcom.org, categoria plataforma de e-commerce. Prêmio Abcom Inovação Digital. Vote Josele de Lázari, vote GetCommerce. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lia Anual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. Que tal encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? O Patronato Shopping está sempre à frente em tendências e inovação, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade em produtos e serviços. No setor casa, você encontra espaço Tramontina, produtos para servir e preparar, uma vasta linha de produtos para decoração e lindos móveis para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Pet Center completo para o seu melhor amigo, máquinas da concessionária Steel para o campo e para a sua residência e Garden Center para deixar o seu jardim ainda mais bonito. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias. No Patronato da Avenida Walter Jobim é assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. 19 horas
6h52. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Quero agradecer a todos que estão compartilhando a nossa live, todo mundo que está mandando seus recadinhos aí. E quero mandar um beijo especial também para Márcia Falcão aí, que está assistindo, falando dessas mulheres empoderadas. Tem mais gente aí. E lembrando também o Guilherme Fruê aqui, empresário, também está dizendo aqui, falando sobre a Clarissa, né, deu aí vários elogios. Ele está dizendo assim, ser empresário é ter amor pelo trabalho, top, exemplo de dedicação à equipe com foco nos resultados e bem-estar dos clientes e parceiros. Ele fala também, esse programa está com um nível muito alto, parabéns a todos os participantes. Muito bom ouvir as palavras da Clarissa, uma excelente líder e empresária. Obrigada, Guilherme. Um abraço aí para o Guilherme. Um abraço. A Márcia Falcão, só gente linda, empoderada nessa mesa. Anne Lopes, orgulho de ter a Ionara Silva como minha gestora e segunda mãe. Parabéns a todas vocês, empreendedoras. Sucesso sempre. Rosane Moreira, que bom ouvir essas empreendedoras. Abraço. Tem mais gente, tem outras lives também aqui. Eu quero agradecer. E lembrando, gente, que quanto mais já temos aí 50 e poucos compartilhamentos, vamos compartilhar. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo e vão se empoderar. Então, vai lá, compartilha com o seu amigo, seu vizinho, mãe, pai, com quem você quiser. Não importa se a pessoa é empresária ou não, ou se um dia ela vai empreender, porque nós empreendemos todos os dias, começando pelo empreendimento da nossa vida. E aqui no Empreender, nós temos um quadro que se chama Criançando no Empreender. E esse quadro é justamente para ensinar as crianças a empreender desde pequenas. Então, compartilhe aí com todos que você gosta e que você quer que realmente conheçam pessoas que são especiais e que têm uma trajetória de sucesso aí para compartilhar com vocês e com a gente aqui, porque eu sempre digo que eu saio daqui todos os dias muito enriquecida, porque eu aprendo muito com todas que vêm aqui. Eu ganho mais do que eu dou, na verdade, né? E interrompi a conversa das gurias, né? Não sei se querem continuar ou querem abrir outro tema aí, vamos seguir aí. Que na verdade, a Ionara estava falando, a Clarissa também, estávamos falando também aqui da questão de liderança, questão de gestão de processos, né? De delegar também um pouco, porque um grande problema é que as empresas pequenas, normalmente, elas têm um grande problema. O gestor, ele é muito centralizador, o proprietário, ele quer fazer tudo, ele quer cuidar do dinheiro, ele quer cuidar da produção, ele quer cuidar de tudo. Mas só que daí, tu acaba não fazendo bem feito o que tu precisa fazer. Tu tem que estar na linha de frente. Eu já tive loja durante muitos anos, fui muito premiada, e eu me lembro que eu tinha um concorrente, que um dia ele chegou na minha loja e disse para mim assim, eu vim aqui saber o que tu faz, por que tu vende tanto, vende mais do que eu. E eu falei para ele, sabe o que eu faço de diferente? Eu faço diferente do senhor. O senhor bota um terninho e fica na sua sala. Eu não, eu fico aqui na frente e converso com todos os meus clientes. E se eu estiver na escada, eu me atiro da escada para atender meu cliente. Eu disse para ele. Então, ficou aquela história, se atira da escada. Por quê? Então, a importância é que o empresário consiga pensar suas estratégias, como eu posso vender, o que eu posso criar de novo, como eu posso ouvir aquele meu colaborador que às vezes tem uma ideia importante, como eu posso ouvir mais e falar menos para poder potencializar os resultados, porque muitas vezes o cliente chega e na ânsia de vender, eu quero falar, e não deixa o cliente falar o que ele quer. Às vezes o cliente sai frustrado porque não é aquilo que ele queria. Então, eu acho que isso que a Clarissa falou, de pensar estratégias, né, de olhar o teu negócio. E uma dica que eu sempre falo, todo empresário deveria, uma vez por semana, sair de dentro da sua empresa por 10, 15 minutos e olhar de fora para dentro. Porque a gente só olha de dentro, a gente não enxerga o que está acontecendo. E a partir do momento que tu sair lá de fora, que tu ficar parado na frente da tua empresa, tu vai enxergar um monte de coisa, tu vai enxergar movimentos, tu vai enxergar como é que está sendo atendido, tu vai enxergar como é que está o layout da tua loja, tu vai conseguir enxergar um monte de coisa. Então, a importância que tem
de a gente, enquanto gestor, é delegar, né, com responsabilidade, claro, preparar as pessoas, né, mas pensar também novas estratégias, porque não adianta tu ter uma loja linda e tu não ter estratégia de venda, né? É que muitas vezes eu acredito que a gente fica no automático, né, no dia a dia, e não consegue perceber coisas, às vezes, que estão na nossa frente. Exatamente. Então, aos poucos, a gente vai descentralizando. Claro, no início, quando tu abre, tu faz tudo mesmo. Mas depois, o importante, quando a empresa vai crescendo, que tu consiga ter pessoas chaves para ir ocupando aqueles espaços. E tu se libertando do operacional para poder fazer o estratégico. Porque se a gente acredita, se eu não ficar vendendo, não vai vender. Então, assim, como que eu posso passar o que eu sei para aquela pessoa? E daqui a pouco ela vai vender muito mais do que eu. Porque ela tem como ponto forte aquilo. Né? Então, eu sei que é um processo difícil, é uma virada de chave. Mas eu entendo que é quando a gente tem um maior crescimento pessoal e financeiramente da nossa empresa, é quando a gente gira essa chave. Comigo, pelo menos, foi assim. Eu acredito que essa parte de fazer com que as pessoas explorem o seu melhor, o que vai acontecer dentro de uma empresa? Se tu tens uma pessoa fazendo, tu vai ter um X resultado. Se tu conseguir passar com que outras pessoas façam, tu vai ter outro resultado. Tu vai potencializar esse resultado. Então, em vez de ter tu vai ter 3, 4, 5 vezes mais. Quanto mais pessoas estiverem ali na linha de frente, tu vai aumentar os teus resultados. E é por isso que eu acredito muito nos planos de gestão e de desenvolvimento pessoal. Né? Então, por quê? Porque tu vai fazer com que a empresa cresça, com que a empresa expanda, com que aumente os resultados, com que as pessoas estejam felizes, porque elas entram num lugar onde elas sabem que vai existir um plano de carreira. Nosso exemplo lá vai entrar corretor, vai passar executivo, vai passar gestor, e dali a pouco a gente vai estar abrindo outras lojas na região, de repente vai um gerente para outra loja. Isso. Então, tu vai trazer a pessoa fazer parte da empresa. Exatamente. E o que a gente percebe muitas vezes é aquele funcionário, em alguns locais, que está lá só para chegar às 8 da manhã e sair às 6 da tarde, bati meu ponto, já estou com pressa, já quero ir embora. E quando tu tens uma empresa que envolve o colaborador, a gente cansa de chegar ali 7 da noite de sexta-feira, 8 da noite de sexta-feira, a gente está falando de cliente, atendi o fulano essa semana, atendi o fulano, e um dando ideia para o outro. Então, esse eu acho que eu tenho, eu tenho certeza, né? Que é o verdadeiro caminho. É tu fazer com que as pessoas entrem dentro da empresa. E para isso, o gestor vai ter que estar vestindo a camiseta, vai ter que inspirar a equipe para que ela vista a camiseta e assim se torne uma grande corrente de sucesso. É que no momento que tu faz essas conexões, as pessoas passam a ver sentido no que elas estão fazendo. Porque eu não estou vendendo por vender, não é um produto, é um valor. Né? Ele tem um valor agregado, não é um carro, é o carro que eu vou sair com a minha família, não é uma casa que eu sonhei, que meus filhos vão crescer. Então, tem esse conjunto de coisas que são importantes quando se trabalha tanto na gestão empresarial e na gestão de pessoas de um modo geral. Né? Elas têm que ver o sentido do que elas fazem. Elas têm que se sentir parte do negócio. A partir do momento que tu te sente parte, tu vai trabalhar como se aquilo fosse teu. E quando tu trabalha como fosse teu, tu vê resultado. Todo mundo cresce junto. E eu acho que isso é o importante, sabe? Fazer com que a pessoa se sinta parte daquele negócio, ouvir, na verdade, assim, ouvir as ideias, o que eles têm para falar, né? Claro que nem sempre o Jair vai lá fazer as reuniões, vai a Ionara, mas o quanto é importante, às vezes, a gente ouvir lá o montador de móveis, por exemplo. Eles nos trazem muita riqueza. Eu passei por muitas coisas quando eu comecei no segmento do empreendedorismo também. Eu comprava para mim, eu achava que tudo que eu olhava as coisas, eu tinha estilo campeiro, né, que depois eu vendi para uma empresa mineira, quando eu ganhei o prêmio de mulher empreendedora do estado, do Rio Grande do Sul.
E eu trabalhava tudo com cultura gaúcha, mas eu não perguntava para os meus funcionários, eu comprava. E mesmo assim eu vendia bastante. Mas um dia uma menina chegou e me falou quando eu estava comprando. Ela disse assim, nem vou dizer que produto foi, mas ela disse assim para mim, posso dizer uma coisa para a senhora? E eu falei, pode. Ela disse, a senhora compra para a senhora não compra para os clientes. Puxa. Daí, aquilo foi um tapa, assim, para mim, sabe? Daí eu falei, por que tu acha isso? Não, porque a senhora está olhando o que a senhora gosta, mas o que vende é isso. Ela me mostrou. Nunca mais eu fiz uma compra sozinha. Eu comecei a fazer eles anotarem o que faltava. Eu comecei a pegar eles, quem cuidava de um setor, quando eu ia fazer aquela compra, tinha um lançamento. O que tu acha? Tu acha que isso aqui vende? Isso aqui é procurado? Né? Então, às vezes, aquele que está lá, e a gente às vezes nem se dá conta, né? Que aquela pessoa às vezes tem uma ideia que vai resolver um monte de problemas. Então, isso é importante. E também é importante descobrir o lugar de cada um. Porque isso também eu tive um case. Eu tinha um gerente maravilhoso. Só que o sogro dele morreu. Olha, alemou aqui. Ele morreu e só tinha uma filha e morava em Uruguaiana. E ele teve que sair da empresa para ir cuidar das coisas do sogro. A sogra já era de idade, coisa. E eu pensei, eu tenho uma funcionária que eu chamava ela até de minha formiguinha. Porque ela era uma formiguinha, uma pessoa de extrema confiança. E ela arrumava tudo, a loja era perfeitinha, aquilo era tudo arrumadinho, o controle de estoque, ela não passava nada. Vou botar essa menina de gerente. Gurias, fiz a maior, desculpa a expressão, cagada da minha vida. Por quê? Porque ela não entendia nada de pessoas, ela entendia de estoque. Então, não deu um mês, eu não demiti ela, eu voltei ela para a função dela, porque nem ela não está. Né? Eu pensei, vou dar para ela porque uma oportunidade, mas ela não estava preparada para essa oportunidade. Então, isso também a gente tem que ter cuidado. A gente quer tapar um furo, às vezes, né? Colocando uma pessoa que aquela pessoa é maravilhosa, mas ela não está preparada para aquele cargo. É que nem misturar empresa familiar, né? Trazendo todo o pessoal da família para trabalhar junto, ou traz todos os amigos para fazer parte da minha família. Cada um tem que ter, né, o que a pessoa é boa em fazer. Já facilita o meio do caminho. Os pontos fortes, né? Os pontos fortes, né? Porque se tu trouxer uma pessoa do comercial, no meu caso, para fazer a parte técnica, ela vai se frustrar totalmente. Exatamente. Porque eu tenho duas áreas, que é a parte técnica de projeto, né, que é a conferência, toda a questão do pós-venda, e o comercial que é venda. Então... E aí cabe, né, quando tu pega uma pessoa, tu poder olhar para ela e ver a aptidão dela, né? Tem pessoas, por exemplo, no nosso segmento agora de promoções dentro da empresa, como a gente está com esse plano de expansão, a gente teve várias promoções. Ok, esse tem isso de bom, vamos potencializar. Esse aqui tem isso de bom, vamos potencializar. Isso aqui, essa pessoa precisa melhorar isso, vamos trabalhar dessa forma. Porque o que acontece, muitas vezes a gente tem um bom vendedor, mas a gente não tem um bom gestor naquele vendedor. Então, o que a gente precisa perceber? Esses sinais. Ok, se ele é um bom vendedor, vamos dar todos os recursos para que essa pessoa ganhe muito enquanto vendedor. Agora, se ele tem um feelingzinho, que tu observa que ele pode ser um bom gestor, vamos capacitar ele para ser um bom gestor, né? Então, aí entram nossas relações humaas, que a vida vai nos ensinando, né? Tipo, há 10 anos atrás eu não sabia isso também, né? Sim, então, a vida vai nos ensinando, vai nos lapidando, a nós perceber realmente qual é o talento de cada um que a gente tem na equipe. Porque muitas vezes, em muitas empresas, tu tens um colaborador que chega de manhã, sai de noite, e o gestor não sabe a vida daquela pessoa. Sabe nem o nome, às vezes. O gestor não sabe quais são as dores que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa está passando em casa, como é que é a família dela. E eu acredito que o grande resultado, ele só vai vir quando tu tiver uma gestão humanizada, que tu consiga olhar para aquela pessoa como tu gostaria que olhasse para ti. Esse eu acho que é a grande sacada e o grande diferencial. É como a Lorena falou no início. Hoje, as empresas, os funcionários não procuram mais as empresas. É nós que procuramos os profissionais para lapidá-los,
para potencializá-los e fazê-los com que eles possam crescer também, né? E eu acho que o ponto forte é a comunicação dentro da empresa, né? Isso falta essencialmente muito, né? Na maioria das empresas que eu atendo, eu verifico isso. Falta muita comunicação. Um funcionário que ele se sente ouvido, se sente valorizado, ele consegue entregar mais, porque as pessoas estavam acostumadas a trabalhar num local onde você simplesmente só ficava falando, tá faltando isso, tô passando por isso, isso na empresa tá faltando, e nunca aquilo estava sendo resolvido, né? Porque antes a gente via os funcionários não sendo ouvidos, a gente só via gestores acabando com o fogo, né? Cobrando essas questões, né? A gente não via pessoas se gerindo, né, nas questões. Então, enquanto vocês proporcionam sonhos, eu vou lá e resolvo o problema, né? Resolvo esses problemas. Na empresa que a gente tem, né? Meu nome é Lorena, como já começou a me apresentar, sou advogada, especialista na área de direito do trabalho empresarial e realizo compliance nas empresas. E o nosso trabalho diferencial que a gente realiza o RH juntamente com assessoria jurídica. Então, essa questão que geralmente a gente verifica dos gestores, querendo olhar até para a seleção dos funcionários. Ele quer analisar, ele quer olhar os currículos, ele quer chamar as pessoas, ele quer uma pessoa centralizadora, né? A gente vê a maioria dos empresários nesse sentido. E ele tem que abrir mão dessas questões, dessa seleção, ver uma pessoa mais apta para colocar dentro da empresa que realiza essa verificação, né, dessas questões. Também essa ligação da parte da contabilidade com o RH, dessa gestão das pessoas. E a gente, além de falar de legalização em geral, né, a legislação está sempre se modificando, se alterando, ano a ano a gente tem modificações. Com a pandemia a gente teve muitas demissões em massa, né, então infelizmente enquanto um chorava, os outros vendiam lenço, né, foi o período que eu mais trabalhei, que eu mais peguei demissões em massa, principalmente nas questões de eventos, empresas fotográficas que proporcionavam essas fotos para formaturas, ou o pessoal de eventos, infelizmente teve realmente, né, como a Viviane comentou, teve essa baixa, quem não conseguiu se ligar para essa parte da live, de realizar essas lives e shows pelo YouTube, ali não conseguiu fazer esse rebolado, infelizmente teve essa queda, né? Mas a gente teve que lidar com essa questão, essa crise, essa crítica que a gente estava verificando e como a gente ia solucionar aquelas questões. E a gente fica com os contratos, fica com a situação bem amarrada, quando você tem toda aquela questão do protocolo, que cada pessoa faz, é tudo documentado, tudo registrado, pouca coisa sai do controle do papel, né? Porque a gente sabe muito bem o que teria aquela consequência, né? Que nem casamento, tu faz um pacto antinupcial e tu sabe que se ele trair, ele vai ter que pagar aquela indenização, e como é que vai ficar pensão isso e aquilo, não tem como sair do controle, né? Então é só a gente, né? A gente vai prevenindo aquela situação que pode acontecer lá no Na futuro, verdade, né? Hoje na empresa nós estamos fazendo exatamente isso. Então nós estamos, né, com o jurídico para nos auxiliar, e o nosso escritório de contabilidade. Então, a gente vai passar todo um processo de reformular todos os contratos com todos os colaboradores, né, para ficar algo bom para a empresa e bom para o colaborador, para poder entender também as demandas dele, de que forma com que a gente pode fazer, e que ele entenda também o plano de carreira e por que a gente está fazendo isso. Porque a empresa também quer crescer e expandir. Então, se isso começar certo, é muito mais fácil, porque nós não entendemos da lei também. E às vezes a gente não está vendo, né? O colaborador, ele pode dar muito mais se ele for ouvido, se entender que também está se fazendo para ele e para a empresa. Os dois pontos fiquem positivos. Então a gente está passando exatamente por essa reformulação agora de todos os contratos ainda dentro desse mês. A gente vai readequar, né? Tudo conforme, né, as questões ali legais, como é que a gente pode fazer, que o colaborador também consegue se desenvolver, ter um ganho melhor e se sentir dono da empresa. Então, a gente está estudando muito isso. Como que ele pode se sentir dono da empresa? E perfeito. Outra coisa que eu acho importante, tanto no direito, mas mais ainda até no direito, a gente está vendo hoje que as pessoas estão começando a empreender e estão começando a se organizar. Antigamente, só se chamava advogado quando tinha uma causa trabalhista, né? Sim. Aí o cara chamava, eu tenho lá uma causa trabalhista, e vinha o advogado ia lá apagar o incêndio. Hoje não. Hoje as empresas estão chamando os advogados porque vão lá e trabalham no compliance, como a Lorena faz, ela e a sócia dela, vão lá e revisam contratos, vão lá e fazem o manual de conduta, vão lá e vê o ponto, fazem toda essa preparação para que tu não tenha problemas no futuro, para tu
pegar de noite, deitar a cabeça e dormir tranquila, né? Eu acho que isso é fundamental. Porque tudo vem de uma cultura, né, Lisete? Não te cortando, mas é uma cultura da nossa nova geração, né? Nossa empresa, com Risson Compliance, a gente trabalha com mulheres. A gente teve essa questão, primeiro, para a gente ser jovens mulheres, muitas vezes a gente tem que ficar se provando muito mais que os homens, né? Então, todo mundo já passou por alguma questão disso de a gente ter que se provar muito mais que um empreendedor homem. E, principalmente, pela gente ter esse olhar feminino quanto às questões, que muitas vezes os homens não têm esse olhar mais delicado ou mais detalhista, mais íntimo quanto a cada colaborador. A gente consegue olhar essas visões bem intimistas de cada colaborador. O colaborador que fuma, aquele que chega atrasado, aquele que tem algum vício, aquele que tem problema familiar. Então, todas as questões a gente acaba mapeando essas situações individuais da vida de cada um, e a gente consegue desenvolver um regulamento interno, um código de conduta bem mais acessível, que não seja aquele documento para inglês ver, aquele papel que bota na gaveta, né? E sim alguma coisa realmente efetiva que vai trazer um resultado para aquela empresa, né? Porque a gente consegue desenvolver coisas pessoais, personalizadas, né, para aquela empresa. E a gente vê essa questão de muitas vezes o empresário quer colocar alguma situação, um documento, e quer só virar as costas e acha que aquilo vai se gerir sozinho, né? E não, tu tem que ter um acompanhamento daquela questão para ela ser realmente efetiva, né? E uma coisa importante que muitas vezes o empresário ele não quer ler aqueles contratos, né? Então ele assina de qualquer forma lá. Aí depois que assinou que ele vai ver os problemas. E uma dica que eu quero deixar para quem está em casa e para nós aqui também, para todos, envolvam a família do seu colaborador. Eu vivenciei essa experiência várias vezes. Eu já viajei por muitos países. E tudo com premiação, porque no meu primeiro casamento a gente trabalhava com um determinado segmento, e as multinacionais ofereciam prêmios de viagens. Paris, Suíça, Alemanha, Espanha, Portugal, e sempre que eles lançavam uma campanha, eles chamavam as mulheres e os filhos. Por quê? Porque eles diziam o seguinte: olha, vai ter uma viagem para Paris, a tal época, tal dia, são tantos dias, com tudo, vocês vão ir lá nisso, vocês vão naquilo, vinha todo o roteiro, tudo. E dizia, a meta de vocês é tanto, vocês têm que vender tanto. O que acontecia? Eu era uma que não trabalhava na empresa, mas eu começava a dizer assim, tu já vendeu a tua meta? Quanto falta? E sabe? E a gente vai dando aquele incentivo. E as crianças também. Eu quero viajar, eu quero isso. Porque daí tinha viagens para as crianças e para os adultos. E, claro, depois eu fui trabalhar na empresa também e sempre ganhamos as viagens, todas, porque eu corri atrás da meta. Quando eu não infernizava, eu fui trabalhar e eu também bati a meta. Porque, então, eles não lançavam nenhuma campanha sem trazer as mulheres dos homens que estavam lá, né, das empresas, porque depois juntava todas as empresas da região e a gente viajava todo mundo junto. Mas a mulherada se puxava também e começava a cobrar em casa. Isso é bom. É muito importante. Isso aí, eu trago uma experiência, né, de quando eu comecei no mercado, quando eu montei minha primeira empresa de LED. E aí eu conversei com um cliente, na época, um grande amigo meu. E ele me disse assim, Onara, tu vai montar a equipe. Então tu tem duas opções. Tu é uma chefe que manda e que cobra e que tá em cima, um pitbull. E quando tu virar as costas, eles vão fazer acontecer. Ou tu trabalha numa gestão onde tu tem empatia com a tua equipe. E aquelas palavras dele me servem até hoje, sabe? Porque no momento em que tu te coloca no lugar do outro, que tu traz o outro para dentro... Eu tenho um sistema dentro da Fazolo que é o seguinte, é o dia do almoço, tá? Então, eu convido lá, nesse dia, a Clarissa. Ela vai almoçar lá na minha casa. Então, no intervalo do almoço, o almoço ele requer amor, ele requer carinho para tu preparar. Sim. Mesmo que seja um carreteiro, um arroz com galinha, uma coisa rápida, porque o nosso intervalo é curto, eu estou ali preparando algo para ela e naquele meio tempo a gente vai conversando, envolvendo todas essas questões que tu fala, porque aquela pessoa está dentro da tua casa. Então, é tu saber como conduzir as situações, né? É tu saber como tu levar essas situações. E por isso que eles me chamam de mamusca lá, né? Porque na novela, a moça, que é ela lá da novela, fazia comida fazia uma sopa para os seus filhos ir para a luta, né? Então,
o almoço, quando eles vão almoçar lá em casa, é um momento de conexão especial, onde a gente sai da empresa e ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha família, né? Então, quando eles chegam, que esses dias eu levei o Lucas, que já estava uns 3 meses na empresa e não tinha ido almoçar, era uma felicidade, o almoço na Ionara. Então, é aquelas coisas, assim, que eu acredito que não cai pedaço da gente, sabe? É relacionamento. Exatamente. É o relacionamento, são pequenos detalhes. É o cuidado, o amor. Exato, no cuidado. A Lorena antes falou na questão do acordo pré-nupcial, né? A gente conversou muito sobre isso. Que, na nossa live. Na nossa live. Quando eu converso com os casais, eles nunca tocam nesse assunto. Eventualmente, eu toco com eles, né? Quando tu sente que é o momento. Porque as pessoas, elas não se preparam, muitas vezes, para o porvir. E o trabalho da Lorena, por exemplo, é um preparo para o porvir. Né? Não, as pessoas acham, tu não é romântica, tu não acredita, tu acha que vai dar errado, por isso tu tá mudando. Não é isso, a gente tá só se prevenindo. Eu sempre brinco, eu sou uma pessoa romântica, mas eu também sou uma pessoa muito prática. Então a gente tem que ter essa visão do porvir. Esse lado humanizado é uma visão do porvir também, porque o que tu vai ter? Tu vai ter esse sujeito mais agregado a ti. É uma pessoa que vai ter prazer em trabalhar contigo. Sabe que pode confiar, porque tu tá enxergando ele não só como um funcionário da empresa, mas como um ser humano que trabalha contigo. Então, e isso é muito importante. E eu acho que todo o nosso trabalho aqui, ele perpassa por uma coisa fundamental, que é a humanidade. Né? O gerenciamento de pessoas, o conviver com pessoas, o conversar com as pessoas e, especialmente, ouvir as pessoas. Né? E como é importante essa questão, tanto da Lorena quanto da Viviane, a questão da gente prestar muita atenção, porque eu, quando me casei, na época, eu sempre dizia, eu me casei não para me separar. E quando eu me lembro, quando meu pai era vivo, a minha madrasta era assim como uma mãe para mim. E ela dizia assim, faz teu pezinho de meia, vai guardando um dinheirinho, cuida... E eu dizia, mas eu não vou me separar, eu não casei para me separar. E hoje eu acho tão importante, por que os casais antigamente viravam inimigos? Porque não tinha essas coisas claras, né? E hoje, se tu tem tudo claro, não vai dar briga, porque, olha, acabou o relacionamento, pronto, a Viviane fez lá o relacionamento todo, a Lorena fez lá um contrato, vocês fizeram juntas lá, bom, separou, tal coisa é minha, tal coisa é tua e tá pronto, né? Exato. Naquela época não era assim, né? Então a gente não pensava que podia um dia vir a se separar naquela época. Aliás, porque na verdade, assim, gurias, eu tenho 60 anos, né? Então vocês imaginam a idade. Eu tenho 60 anos, então vocês imaginam há quanto tempo atrás. Eu casei com 18 na época, né? E tive que me emancipar para casar ainda, né? Então vocês imaginam e tinha que fazer um pacto antinupcial, mais um monte de documento ali para casar. Eu me casei, eu nunca pensei em me separar, entendeu? E hoje já se pensa dessa forma. Eu acho que isso é um progresso, sabe? Isso é para a vida, né? Até dentro da própria empresa. É os acordos que a gente faz. Eu aprendi isso na dor, mas tudo bem. Eu entendo que hoje a gente precisa ser mais claro com o colaborador, ser mais objetivo, não só com o colaborador, com família, com tudo, porque tudo que é tratado antes não dói depois. Exatamente. Então, avisado. Tu tá avisado, tu conversou, tu combinou, e eu percebo que, por exemplo, 2022, o que eu aprendi? Eu preciso ter mais clareza, fazer acordos. Aí fica muito mais fácil de tu combinar, de tu fazer alguma cobrança, ou se cada um seguir um rumo, vai entender aquele acordo que foi combinado. Exatamente. Os negociáveis e os não negociáveis, né? Valores negociáveis dentro da empresa e valores não negociáveis, né? Coisas que tu pode ceder e coisas que tu não vai ceder se acontecer. E essa questão do casamento, de ser para sempre, um casal, quando ele está organizando a celebração do casamento, ele quer um casamento para sempre. Né? Sim. A gente tem aquela ideia do casamento para sempre. Então é muito interessante, porque um dos ritos que eu trabalho é a cápsula do tempo. E ele pode ser uma caixa com um vinho de guarda dentro ou não. Vai depender do gosto pessoal. E dentro dessa cápsula do tempo ficam os votos. Olha que legal. Que eles trocaram. E para que é uma cápsula do tempo? Porque eles podem escolher
sei lá, 5 anos, nascimento do primeiro filho, alguma data especial para reler esses votos. Eles acham o máximo. Só que quando eu digo para eles, gente, nem todo casamento é um mar de rosas. Talvez chegue um dia que vocês entrem em xeque, por alguma razão, e tá lá os votos de vocês. Talvez também seja uma oportunidade de vocês abrirem, relerem e verem o que fez vocês ficarem juntos antes de tomar qualquer decisão precipitada ou não. Olha que legal, adorei. Só que É daí bem aquela coisa do filme, tu relembrar porque tu amou aquela pessoa, exatamente né? Depois de isso, todo o tiroteio. exatamente isso. Só que meio que assusta quando eu falo isso, meio que assusta. Tá, mas ninguém tá pensando em separar. Eu digo, claro que ninguém que casa tá pensando em separar. Mas a gente lida também com realidades. A gente sabe que muitas vezes o mundo dá muita volta, muita coisa acontece. A gente mesmo pode ter uma crise existencial, sabe-se lá por quê, e ver que não era exatamente isso que a gente queria. E evita um monte de problemas, né? Muito. E outra coisa, questão de nós casarmos e ficarmos. Eu também, meu pai teve que ir no cartório, eu casei com 19 anos, lá na década de 80, e também precisou me liberar, porque eu não tinha 21, o Código Civil tinha que ter 21. Mas eu escutei de uma senhora, há muitos anos atrás, e eu fiquei chocada. Que é a senhora que seria minha avó, minha bisavó, alguma coisa assim, né? E que é de uma outra geração de mulheres que, graças a Deus, abriram caminho para nós. Ou com resiliência, ou com luta. E ela me disse uma vez, eu sei que eu conversei com ela, de, mas a senhora está casada há tanto tempo, não sei o que. Ela, pois é, né? A gente casou, daí tem que aguentar. Gente, eu senti tanta tristeza, que eu passei, o meu lema é infelizes para sempre e nunca. Quando a gente está junto, tem que estar feliz para sempre. A minha e a felicidade não é aquela alegria constante. A minha ex-sogra, já é falecida, coitada, eu já estava separada, ela me ligava todos os domingos e sempre falava, se tu arrumar um namorado, traz aqui coisa. Mas ela dizia assim para mim, quando eu fui para me separar, ela dizia assim para mim, para que se separar? Ela disse, porque o marido dela, né, aprontou tudo que podia. Mas eu sou bem feliz, ela dizia, mas eu sou bem feliz. Se convencendo, mas ela dizia para mim, mas hoje eu sou bem feliz que eu não me separei. Exatamente o que tu disse, que a pessoa não quer acreditar, né? Então... Nossa, isso é tão triste, né? Isso é muito triste. É que as nossas avós, as nossas mães, nós mesmos fomos educados dentro de um sistema que vai modelando as mulheres, né? Para elas serem mães, cuidadoras, donas de casa. Elas até trabalham fora, mas a família vem em primeiro lugar. E hoje não. Hoje, graças a Deus, a gente vem de uma outra perspectiva. A gente pode ser tudo isso, mas a gente é especialmente mulher. E a gente tem o nosso lugar. A gente está marcando o nosso território. E eu vejo que a gente está marcando o nosso território da melhor maneira, que é mostrando a nossa competência e, especialmente, o que a Lorena falou, o nosso olhar mais dedicado, mais delicado, né, para a gente conseguir progredir em qualquer uma das profissões que a gente escolher. Consegue resolver melhor algumas questões, digamos assim. E como isso vem de cultura, assim, de homens, meus clientes que valorizam isso, né? E sabe que eu gostei, eu conheço vários celebrantes, assim, mais homens, né? Mas eu gostei muito do teu jeito, da tua estratégia, né? Eu acho que é muito melhor, porque eu tenho uma filha psicóloga que ela sempre fala assim, eu fiz acordos. Ela sempre fala assim, eu fiz acordos. E eu falo, como assim, Michele? Mãe, eu já fiz os meus acordos. Ela fala tudo assim, né? E essa questão que tu falou ali, né? De fazer a cápsula do tempo, eu acho que é uma coisa tão mágica, tão boa, porque um dia que acontecer algo, realmente tu vai poder pegar aquilo e olhar para trás, porque muitas vezes a gente não olha para trás, né? Quanto eu cresci, se eu olhar 10 anos atrás, onde é que eu estava, né? A gente desvaloriza. E que bacana esse teu trabalho. Eu vou ser uma que vou te recomendar. Esse é só um dos ritos, né? Tem vários outros. Assim. Olha que bacana. São bem conhecidos, mas é de como tu conduz. Exatamente. Gente, vamos a um rápido intervalo e aí voltamos para a última parte do nosso programa. Passa tão rápido, né? Passou.
A Imembuí tem o humano da criatividade e o carisma que a audiência responde. Enquanto a tecnologia cria a inteligência artificial, a Imembuí pratica a habilidade humana da comunicação. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro. Rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Peças e serviços Ela Pampeiro. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Confira todas as ofertas e deixe com quem realmente entende do assunto. Cuidar do seu Volkswagen. Ou baixe nosso app da Pampeiro para saber mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Qualifique seu currículo profissional. Conecte-se com profissionais de diversas áreas e aprenda junto a professores com ampla experiência acadêmica e de mercado. Experimente nossa qualidade de ensino reconhecida no ensino superior. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Veja os cursos disponíveis em ufn.edu.br. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. A sua parada em Santa Maria é na Estação Camobi Multistore, um complexo com mais de 2.000 metros quadrados de área construída e uma ampla variedade de produtos. Na Estação Camobi Multistore você encontra o setor casa com produtos para decoração, mesa posta, cristais, perfumaria e espaço Tramontina, com produtos que vão do preparo ao servir. O Pet Center completo para o seu melhor amigo, com ampla farmácia, clínica e atendimento veterinário com exclusividade DocG na cidade. Também o maquinário ideal para a sua atividade. Somos concessionária Elite Steel com assistência técnica especializada e teste das máquinas nas propriedades. Além de trabalhar com os produtos Buffalo, Garden, Linus, Motomil e Tramontina. E o Garden Center, onde você encontra os produtos ideais para a manutenção e cuidado do seu jardim e piscina. Móveis e vasos para completar a decoração do seu espaço. Embarque e acompanhe essa viagem pelo nosso site e redes sociais. Estação Camobi Multistore. O trem parte diariamente da BR-287, número 6.203, na faixa nova de Camobi. Cirila, o esporte do lazer, sempre com Cirila. Seja uma tradicional cirilinha da casca da laranja ou um Guaraná Cirila, pioneiro no Brasil. Com seu drink favorito, tônica Cirila. E para qualquer hora, vá de soda diamantina, água gaseificada para um brinde com saúde. Com Cirila, porque Cirila é coisa nossa. Pensou tinta? Pintou com Tinks Tintas. Promoção Resicolor cobre bem fosco com 14 litros por R$115. Resicolor selador acrílico 14 litros, R$70. Tinks, TINX, Tinks Tintas. Trabalha com tintas, esmaltes, vernizes e uma linha completa de complementos para pintura. E na Tinks,
Conheça a cor do ano 2023. O Instituto Pantone, que é uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é cor, elegeu a cor Viva Magenta, energia e intensidade no seu ambiente. Tinks, em Camobi, WhatsApp 98115-5195 e na Ângelo Bolson, WhatsApp 98465-1949. Para você, o que é importante? Para nós da M. Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo a M. Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 55 30 25 6140. Ambiente bem arrumado cria experiências incríveis. Experimente! Desde uma mesa posta simples até uma composição mais sofisticada e transforme o espaço de suas refeições. Sim, isso e muito mais você encontra na Decora. Detalhes, conforto e bom gosto para sua casa. Decora espera você com afeto, carinho e toda a atenção. Na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Compre pelo WhatsApp 33 11 7789. Tem Santa Maria concorrendo ao Prêmio Abcom Inovação Digital 2023. A Abcom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, indicou na categoria de melhor profissional de e-commerce Josele De Lázari. E na categoria de melhor plataforma de e-commerce, a empresa que nasceu aqui está conquistando o Brasil. A indicada é GetCommerce. Bora lá votar em Josele De Lázari, melhor profissional de e-commerce, no link vote.abcom.org. Categoria Profissional de E-Commerce. E para votar na GetCommerce na categoria de melhor plataforma de e-commerce, o link é vote.abcom.org. Categoria Plataforma de E-Commerce. Prêmio Abcom Inovação Digital. Vote Josele De Lázari. Vote GetCommerce. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. Tá na Imembuí, tá na tua onda. 20h35. Estamos de volta aqui na nossa série especial Empreendedoras Empoderadas. E lembrando a vocês todos que nós estamos aqui com a Viviane Fontoura, ela que é celebrante de casamento, que tem uma história belíssima, professora também, uma trajetória. E já quero dar uma dica para você que está pensando em casar, porque, gente, olha, nada como as mulheres para planejar, para organizar, né? Enfim, fiquei encantada com os detalhes, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Então, você que quer casar, procura lá, depois ela vai dar as redes sociais dela e eu acho que é muito legal. Também é conosco a Ionara Silva, ela que faz um trabalho bacana lá na Fazolo Consórcios, mas isso não impede de você conversar com ela, tomar um café, né, trocar algumas informações, aprender com ela, né? Isso sempre faz bem. Também a nossa querida advogada, a doutora Lorena Kuhn, ela que tem todo esse trabalho na área de compliance, que eu acho extremamente importante, né, de que a gente possa
realmente se preparar para não ter problemas no futuro, né? Eu sei que a OAB não permite propaganda, mas eu estou falando da minha amiga Lorena, não estou falando da advogada Lorena, tá? Então, deixar bem claro aqui que ela é uma pessoa que tem um potencial muito grande para ajudar você. E também, a primeira vez que eu converso hoje é com a Clarissa Rocha Daut, da Delínia. Ela que tem uma carinha de tão jovenzinha, né? Mas é muito jovem, um espírito jovem. Mas também uma empreendedora que tem um conhecimento fantástico, né? E compartilhando aqui conosco. Então, gente, depois a gente vai dar todos esses contatos para vocês ir lá na Clarissa, tomar um café, daqui a pouco planejar lá uma parte da sua casa, ou todas as peças e fazendo por parte, né? Porque como é bom quando a gente mexe na nossa casa, faz algumas coisas novas, dá uma vida nova, uma nova energia, dá vontade de arrumar tudo, né? E a gente se sente renovada também, né? Então, vamos aproveitar com essas mulheres aqui maravilhosas, que tem tanto para contribuir, né, com quem está em casa. E você que está em casa também, que é empreendedora ou empreendedor, ou também é aposentada, se aposentou muito jovem, né, ou aposentado, você também pode empreender. Busque aquilo que você gosta, vá atrás do seu sonho, se inspire nas histórias, nas trajetórias dessas pessoas que estão compartilhando a história delas. Nem tudo é fácil, mas a gente tem que começar um passo de cada vez, mas com segurança. Então, fica a dica para que você que está em casa se apodere desse conhecimento de hoje. Pegue para você alguns exemplos, algumas coisas que são importantes para a sua vida, desde a hora do seu casamento, desde a hora de um treinamento, desde a hora de um planejamento de uma casa. Bom, já dá para. Olha que dá para fazer aqui um casamento perfeito. Já temos aqui a Viviane, a celebrante, já temos a Lorena que faz o contrato, já temos a Clarissa para fazer os móveis lá da sua casa. Já temos a Ionara também para dar da casa. O crédito. Verdade. Você pode fazer o consórcio já, vai noivar, já faz o consórcio da casa. Para a casa, para o casamento, para o cerimonial, porque a gente tem que... também, óbvio. E para ganhar dinheiro, né? Que a gente tem algumas modalidades que o cliente investe na contemplação, vende, lucra e faz o que quiser com o dinheiro. Gente, perfeito, tá pronto, tudo certo, né? Maneira indireta, a gente um casamento rapidinho aqui, fechamos tudo. É verdade. Eu gostaria que cada uma de vocês, são 20h39, nós temos até às 20h55, mais ou menos, né? Porque depois da 21 entra a Voz do Brasil. Que cada uma de vocês deixasse, assim, uma mensagem empoderada, sabe? Tanto para mulheres quanto para homens, mas mais para as mulheres, do que vocês, da onde vocês se inspiraram e como é que essas pessoas podem se inspirar para elas se empoderarem, realizarem seus sonhos e também já deixar as redes sociais, os contatos de vocês, para que as pessoas possam ir bater um papo, tomar um café, daqui a pouco fazer um móvel, daqui a pouco, enfim, comprar um consórcio, várias, né, coisas que são importantes, serviços essenciais que a gente tem aqui, né, e quanta gente que está pensando em casar, né, Lorena... Norton, Tony. É verdade, né, então, não sei quem quer começar aí, fiquem à vontade. Vai lá, Viviane. Então tá. Bom, eu já me apresentei, né, eu sou a benfeitora, celebrante de casamento. E eu até esqueci de falar para vocês, gurias, além da celebração de casamento, eu faço a renovação de votos. Opa, que legal. E uma outra coisa que é pouco conhecida, que é a cerimônia do acolhimento. O que vem a ser a cerimônia do acolhimento? Existem hoje famílias, núcleos familiares, que não têm uma profissão religiosa, mas querem muito receber a criança em casa, um recém-nascido, e apresentar para a família, ter uma mensagem de amor, de esperança, contar a história daquela gestação, daquela espera, para o que seriam os padrinhos, os avós. Então, esse tipo de trabalho bem personalizado eu também faço. Olha que legal, não sabia, parabéns. Nossa, então, achei muito legal. Olha, pessoal, é muito difícil dar uma mensagem de esperança, né? Porque
a esperança ela é muito da gente. A gente tem que estar com ela sempre, né? E eu acredito, eu sou uma pessoa esperançosa, eu acredito que quando a gente tem fé, mas a gente tem ação, a gente tem o querer, né? As barreiras elas vão diminuindo. Não que elas não apareçam, elas são grandes, né? Quando a gente falou aqui que tem mais celebrantes homens, é verdade, é um universo novo para as mulheres hoje, tanto que tem a hashtag Celebrante Mulher, hoje que a gente já divulga em função disso. Mas, para nós mulheres, eu acho muito importante a gente se espelhar nas que vieram antes da gente, na sua resiliência, na sua força. E uma outra coisa que eu acredito que é a generosidade. A gente tem que ser generosa com as outras mulheres que não estão na mesma caminhada que a gente. A gente tem que estender a mão, né? Infelizmente, a gente vem numa cultura de competição, e não que ela não exista. A competitividade existe e ela tem um lado bom, claro que tem. Mas é importante essa colaboração. Olha aqui, nós está todo mundo colaborando com a sua história, todo mundo compartilhando, né? E isso é muito importante. Então, eu acho que nós, mulheres, quando a gente fala de empoderamento, a gente tem que falar de força, de atitude e de generosidade umas com as outras. Perfeito. Lorena, tua sócia está dizendo orgulho de ter a empresa Kuhn e Risson juntamente com essa advogada incrível que é a Lorena. A Ana e o Marcos Bock são lá de Novo Hamburgo. Ele é gestor de um grande clube lá, radialista. Está dizendo parabéns a todas. Tem vários recadinhos aqui, mas só para mandar um abraço para o Marcos. A gente já fez muitos trabalhos junto quando eu era gestora de clubes, né? Um abraço para o Marcos, então, e para a Ana. As tuas redes sociais, tu já passou? Não, né? Não, não passei. Vamos passar, então. O Instagram é Celebrante Viviane Fontoura, né? O Facebook também é Viviane Fontoura Celebrante. E o Viviane com Y, né? É Viviane com Y. Viviane com Y no final. É Celebrante Viviane Fontoura. O meu e-mail, não sei se... Eu acho que mais o WhatsApp. O meu WhatsApp é 559-9940-9949. Perfeito. Ionara? Bom, para finalizar, né, então, agradecer a cada uma das pessoas que estavam conectadas, pegando o gancho da Viviane. Eu acredito muito na força masculina, na força feminina que veio das nossas gerações. Se a gente está aqui hoje, é porque existiu outras que vieram abrindo caminho para nós, e que a gente possa pegar essa força da nossa ancestralidade para poder conduzir outras mulheres e outras pessoas aos melhores caminhos. Deixo para todos uma frase, 3 palavras, na verdade, que eu via num quadro da minha avó desde muito pequena. Existia uma montanha, um sol, 2 pássaros e a seguinte frase: hei de vencer. Então, com essa frase, eu carrego todos os meus dias e todas as pessoas que estão do meu lado, fazendo com que elas acreditem que não importa qual seja a dificuldade, se tu tiver fé, tu sempre vai conseguir, tu sempre vai vencer. Tu é o dono da tua força. E nessa força, a gente encontra pessoas que querem buscar as suas aquisições e que muitas vezes estão perdidos. E a gente acaba potencializando pessoas dentro da empresa e realizando os sonhos das pessoas que buscam imóvel, um veículo, capital de giro. Então, agradeço a Deus pela permissão de estarmos juntas aqui nessa noite, conectadas, uma com a outra, em alma, em coração, em experiências, e que possamos sair daqui cada vez mais recarregadas, sabendo que cada uma de nós traz um legado e uma missão, e que possamos, daqui 3, 4 anos, talvez quando eu voltar aqui, tu me perguntar qual a pegada que tu deixou, que possamos deixar pegada no coração das pessoas. Perfeito. Meu Instagram é ionara.silva33, faz tempo. Temos da empresa, né? @Fazolo-Consórcios. Meu WhatsApp é 55991771036. Se acessar lá no Instagram, vai ter acesso ao site, onde tu vai poder fazer simulados, ver toda a possibilidade de crédito, né? Gratidão pela oportunidade. Obrigada, mulheres, por compartilharem tantas histórias lindas.
Vamos lá, não sei, Clarissa? Pode ser. Gostaria, então, primeiramente, de agradecer por estar aqui. Foi maravilhoso essa noite poder compartilhar com vocês, aprender. A gente sempre deixa um pouquinho e leva também um pouquinho. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês, né, para todos, principalmente para as mulheres, é a força que a gente tem que ter dentro da gente para não desistir. Né? É o amor que a gente tem pelo nosso trabalho. Quem a gente quer ser? Qual o legado que a gente quer deixar para as pessoas, né, que trabalham com a gente, para a sociedade, para a nossa família? E isso é o que vai nos dar força para continuar, para não desistir, porque eu tive vários momentos em que eu pensei em desistir, mas eu olhava para isso. Eu não vou desistir porque foi o que eu sempre sonhei desde pequena. Então, isso vem comigo desde a infância. E, claro, muitas pessoas ao meu lado que acreditam no meu trabalho, acreditam no meu potencial, no que eu realmente nasci para fazer. Então, essas pessoas, elas apoiam o momento de fraqueza, que tu está ali, daqui a pouco, querendo desistir, mas é só momentaneamente. Essas pessoas que te conhecem, elas vão te dar essa força para te continuar. Então, eu acredito que o amor, em primeiro lugar. O amor pelo que tu faz, o amor pelas pessoas, a fé, com certeza, o que Deus tem, né, traçado para o teu caminho. E com muita fé, a gente também consegue passar pelos obstáculos, pelas dificuldades que a gente vai ter no nosso caminho, com certeza. Mas é a diferença que a gente vai fazer no mundo e nas pessoas que estão em volta de nós, através do nosso trabalho, porque os outros também vão realizar os sonhos deles, através da nossa empresa. Então, isso não tem dinheiro que pague. Então, continuem, é o que eu posso dizer. Não desistam dos seus sonhos, e barreiras vão ter, mas com fé em Deus e com amor a gente consegue vencer. Perfeito. Deixa teus contatos aí. Então, a rede social da Delínia é @Delínia Santa Maria, com D mudo, e o meu é @Clarissa Rocha Daut. E aí o telefone, o meu celular é 55-996 31 18 13. Muito obrigada, meninas. Obrigada a todos os ouvintes também. Foi maravilhoso estar com vocês. Lorena. Então, meu Instagram é @loretacum.adv. O Instagram da empresa é @cumrisson. Eu também gostaria de finalizar agradecendo a Lisete por mais essa oportunidade de estar compartilhando tantas histórias. Com certeza foi um momento de muito crescimento para todas nós, né? A gente teve uma conexão aqui muito legal, acho muito bacana isso. E eu acho que a minha mensagem que eu posso deixar para as empreendedoras é que, independente da tua idade, do teu gênero, da tua forma que tu foi criada ou das coisas que tu passou na tua vida, nas dificuldades que tu passou, verificar quais são teus pontos fortes e o que te diferencia dos demais. Então, se é o marketing digital, como foi o meu caso, que me trouxe esse crescimento no meu trabalho, através das redes sociais, o bom trabalho, o movimento das redes sociais, ou se é teu relacionamento com as pessoas, ou tuas palavras, ou a tua boa oratória, ou as tuas relações, tudo isso acaba fomentando o teu crescimento. Eu acho que esse ponto forte que a gente, com certeza, tem que focar para desenvolver ainda mais, né? Então, lugar para todas existem. E eu acho que a principal coisa que a gente tem que levar na vida é ser verdadeiro, principalmente no mundo entre mulheres, que a gente fica sempre se competindo e tentando puxar o tapete da outra, e tá bom na frente, mas nas costas tá falando mal, né? Aquela situação bem complicada. A gente demora às vezes uma vida para construir um bom nome. No momento a gente consegue, num pequeno deslize, a gente consegue acabar com tudo, né? Então, eu acho que essa mensagem que eu quero deixar para as mulheres hoje é a gente ter resiliência, ter empatia, saber que quando a gente cresce, o outro cresce junto também. Nunca é um adversário, sim uma parceria, um network que você pode criar. Eu acho que muito mais do que isso, né? Perfeito, pode falar. Eu fiquei ansiosa ali na hora de falar e também gostaria muito de agradecer o convite para estar aqui no programa. Lisete é uma pessoa fantástica, tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje. E essa mulherada linda aqui, né, que a gente só vai aprender com ela. É verdade. Olha, eu amei todas vocês e estou prometendo, porque agora eu vou fazer uma rápida viagem, meu filho vai fazer uma cirurgia. Semana que vem estou de volta,
E quero ir tomar um café com cada uma de vocês para conhecer lá, para conversar, enfim, e com todas que vieram aqui no programa. E eu quero agradecer, assim, cada uma de vocês que trouxe a sua essência, a sua vivência, o seu conhecimento, a sua alegria, as suas dificuldades, porque isso é muito enriquecedor, isso não tem preço. Isso que o nosso ouvinte quer ouvir. Aqui a gente não fala de coisas, de problemas ruins, a gente fala de desafios, de coisas boas. E cada uma de vocês trouxe muita coisa boa. Então, eu quero que vocês lembrem sempre o quanto vocês são empoderadas. E para vocês lembrarem, eu fiz para cada uma de vocês a fotinho de vocês aqui, que eu quero que vocês coloquem ou num livro, ou num porta-retrato, ou aquele dia que tu tá meio desanimada, assim. Abrocochô. Abrocochô, eu olho assim, mas eu sou empoderada, não posso desistir. Então, para Clarissa Rocha Daut. Obrigada, lindo. Aqui também para Ionara Silva. Doutora Lorena. Olha que linda. A Viviane Fontoura, celebrante, para vocês lembrarem desse momento, que foi um momento tão especial que a gente teve, né, de se conhecer. E eu acho que isso é tão enriquecedor, porque nós podemos, daqui para frente, uma indicar a outra, fomentar negócios, né? Eu tenho uma coisa muito clara comigo, eu só compro de quem eu conheço, eu só indico quem eu conheço, quem é meu parceiro, né? Então, eu sei que aqui a gente construiu uma parceria sólida hoje. Então, gratidão a cada uma de vocês. Obrigada. E eu quero agradecer a você que está lá do outro lado, né, da telinha, que ficou nos acompanhando, que compartilhou nossa live. Para quem vai assistir amanhã ainda, mande o seu recadinho, porque com certeza você também cresceu um pouco hoje, você se inspirou, você ficou feliz. E quero agradecer a cada um de vocês que está conosco todos os dias aqui no Empreender com Sucesso. Estamos chegando ao 6º ano, o único programa no Brasil que tem 2 horas por noite de empreendedorismo, e com tantos parceiros que a gente tem aqui, com tanta gente que vem aqui. Então, muito obrigada a todos vocês, que vocês tenham uma excelente noite. E lembrando que amanhã a gente está de volta aqui às 19 horas para fazer o que a gente sabe de melhor, empreender sempre com muito sucesso. Boa noite a todos. Boa noite.